dois pastores, né, eu não vou falar os nomes deles aqui, mas são dois pastores que eu vi a entrevista desses dois pastores. Qual o problema de um cristão participar de uma entrevista? Nenhum problema. Qual o problema de um pastor participar de entrevista? Nenhum problema. Não há problema. Eu acho que o pastor ele deve estar em qualquer lugar. Ele deve estar em qualquer lugar que ele possa pregar e dar um bom testemunho de Cristo. Dar um bom exemplo de Cristo. E estes homens não tiveram nenhuma ética profissional. Eu vou ver aqui com vocês. Falaram mal de outros pastores, falaram mal de outras denominações. E aí eu lembro de um trecho da Bíblia que fala o seguinte: atreve-se alguém entre vós, quando há litígio um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida, será que quando surgem questões dessa vida para serem julgadas, vós constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? É para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre vós, irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante dos incrédulos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns com os outros revela que já estão derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com o prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. A roupa suja se lava em casa, já diz a frase. Não, Alexandre, mas a verdade é que nós somos contra o pecado. É verdade, nós somos contra o pecado. Mas a Bíblia diz que se algum irmão pecar contra ti, vai até ele, tu e o teu irmão, e se ele te ouvir, ganhaste o irmão. E aí depois, ele vai para a segunda fase. Segunda fase. Irmão com irmão. Se o irmão pecar contra ti, insistir em pecar contra ti, vai e leva aos presbíteros da igreja, aos líderes da igreja. Se tu ganhares esse irmão, ganhaste bem. Agora, se não, a Bíblia diz que a terceira fase é leva até a igreja. Olha aí, você está vendo aí? Ir num programa de televisão que fala mal de outro pastor? Não, ele diz que você deve resolver as demandas da igreja dentro da igreja. Não é ir para um programa de TV falar mal do pastor. Não é ir num jornal famoso, né, de São Paulo, falar mal de pastor, falar mal de pentecostal. Foi lá, escreveu, falou mal. Inclusive, um outro pastor que é da mesma denominação falou: pô, meu irmão, o que você está fazendo? Vamos ver aqui, a Maria Eliane participando. Mau testemunho não é de Deus. Ela escreveu, irmã Maria Eliane, erradíssimo. Temos que tomar conta da nossa casa e deixar a casa dos outros. Pastor foi cancelado por ir na Umbanda. Pelo amor de Deus. O que pastor tem que fazer na Umbanda? O que pastor tem que fazer no centro de Umbanda? Numa reunião de Umbanda, o que um pastor tem que fazer? Não sei que ele vá lá, que Deus tenha mandado ele lá para pregar. Isso chama-se ecumenismo, irmãos. Ecumenismo é uma das coisas terríveis, que é quando o pastor ele se junta com o padre, ele se junta com o pai de santo, ele se junta com o budista, ele fala que todos nós somos irmãos. Você pode continuar adorando a Oxóssi, você pode continuar adorando a Maria, a Santo Antônio, e somos todos irmãos. E todos vamos para o mesmo céu. Então tá aqui, ó. Pastor foi cancelado por ir na Umbanda. Tem aqui, ó. 3.700.000 visualizações. 3 milhões de pessoas viram isso aqui. E os vídeos que ele fala mal de pastor, fala mal das outras igrejas. Isso é um desserviço à igreja cristã. Isso é uma ofensa à igreja cristã. Quando você vai levar as suas chagas, os seus podres, para um ímpio julgar, para a sociedade julgar. O meu canal é um canal evangélico, para pessoas evangélicas. Exatamente, irmã Maria Eliane, perfeito. 3 milhões de pessoas que ele deixou de evangelizar. E eu vou te dizer mais, se você juntar todas essas visualizações aqui, porque são vários assuntos que ele fala, se você juntar todos esses assuntos aqui, minha irmã Maria Eliane, ele poderia ter pregado para 10 milhões de pessoas. Porque eu já vi muita pessoa que vai na entrevista e aproveita para falar de Jesus. Quando o cara pergunta de polêmica, ou ela corta, ou ela fala: olha, eu não vim aqui para falar disso. Eu vim aqui para falar da minha experiência com Jesus.
Eu vim aqui contar meu testemunho. Eu vim aqui contar o que Jesus fez na minha vida. Eu vim aqui falar o que Deus pode fazer na sua vida. O que Paulo fez quando estava perante o rei Agripa? Paulo começou a pregar para o rei Agripa. Ele estava sendo julgado, não estava nem sendo entrevistado. O rei Agripa estava visitando a cidade. Aí o rei Agripa falou assim, poxa, como é que é esse cara que tá aí? Ah, é um cara aí que tá aí, que tá falando que tá indo para ser julgado por César. Poxa, eu posso ouvir esse cara? Posso ouvir esse cara? Pode ouvir. Então chama esse cara lá. E o rei Agripa foi lá, ele e a mulher. O rei Agripa não era nem da cidade. Aí Paulo foi lá, começou a falar, a pregar. Ele não foi chamado para falar mal de Pedro. Ele tinha muitas demandas com Pedro, não tinha? Foi pregar para o rei Agripa, ao ponto do rei Agripa falar para ele assim, parece que tu queres me converter a Cristo. E Paulo fala, se possível, sim. Então essas oportunidades são para a gente pregar o evangelho. Muito bem, irmã Maria Eliane, ele tinha que pregar para essas 8 a 10 milhões de pessoas, porque era uma porta aberta para falar de Jesus. O pastor que é chamado para entrevista, ele não tem que ir para entrevista falar mal de igreja, mesmo que jornalista, que eu sou jornalista. Eu sei o que jornalista faz, que jornalista pronta quando ele tem maldade. O jornalista, ele quer falar do podre. O jornalista, ele quer incitar. O que você acha de Edir Macedo? O que você acha de Valdomiro? O que você acha do dízimo? O que você acha da igreja? E aí tá aquele pastor cuspindo besteira para um cara que ele quer destruir a igreja, ele não quer o bem da igreja. Ele não está a favor da verdade, ele está a favor da mentira. Jornalista, vocês estão vendo o que está acontecendo que jornalista, fizeram uma pesquisa de credibilidade, o jornalista está lá embaixo. Está lá embaixo em credibilidade, porque ninguém acredita no jornalista. E aí vai um pastor ser entrevistado por uma Folha de São Paulo, por um programa de TV, e aí começa a falar mal de outro pastor. É um desserviço. É um desserviço. E aí eu vou ler aqui as opiniões dos irmãos aqui que estão participando, né? Vamos lá aqui. Irmã Maria Eliane, Elias, irmão Elias. Exemplo bom disso é o Rodolfo, ex-Raimundos. É verdade, as entrevistas que eu vi do Rodolfo foi ele contando a história dele. Tanto é que eu já vi umas 3 ou 4 entrevistas dele que ele contou a história dele. Eu acho que é incrível. O neopentecostal ou o pentecostal não perde tempo falando mal do tradicional. Ou desse pastor, dessa linha de pensamento. Não perde tempo. Tem até alguns que fazem. Mas este aqui é incrível. Ele foi entrevistado, foram feitas perguntas capciosas, e ele, ao invés de falar, trazendo união entre os evangélicos, falar ou não falar, ele tinha a alternativa de dizer, eu não respondo essa pergunta. Por exemplo, mas não, o jornalista quer ele quer um assunto interessante, ele não quer falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O jornalista não quer saber. Você quer ver um assunto interessante? Para falar, jornalista, eu tenho uma pauta para você, jornalista. As evidências bíblicas, os achados arqueológicos que comprovam a Bíblia. Olha que interessante, que assunto interessante, se ele não quer falar de... não vou falar mal de outro pastor. Se você vai me chamar para fazer entrevista, para falar mal de pastor, eu não vou, eu não aceito esse convite. No meio da entrevista, como é que é? Você quer saber o que eu acho desse pastor? É um homem de Deus, eu tenho diferenças com ele, mas isso aí eu já resolvi com ele. Pronto, aí ó. Agora, gastar tempo, escrever uma matéria gigante, falando mal de pentecostal, neopentecostal. Se você não é pentecostal, se você não é neopentecostal, você não sabe o que acontece no mundo pentecostal. Não tem experiência. Tem pessoas que são sensacionalistas. A gente respeita os sensacionalistas. Você sabe o que é um sensacionalista? É aquele que acredita que os dons espirituais cessaram. Então ele é chamado de sensacionalista. Isso faz parte de um estudo teológico. O sensacionalismo. Não é nem piada, né? Parece, mas não é. É esse o nome mesmo. Ele que não acredita na continuidade dos dons do Espírito. Se a pessoa é sensacionalista, tudo bem. Ela tem o direito de ser o que ela quer. Mas ela não tem direito de, numa entrevista, para ímpios, ela querer criticar outras igrejas e pastores. E como foi dito pela irmã Maria Eliane, nós temos aí oportunidade, fale de Cristo. Fale de Jesus. Pregue Jesus. Mesmo que de uma forma sutil, mesmo que falando sobre, por exemplo, evidências bíblicas, você está pregando Jesus, você está dando seu testemunho. Não, eu não vou falar disso. Não, eu não vou falar mal do meu irmão. Eu não vou falar mal de um outro trabalho de outra igreja. É antiético. Dá até uma lição ao jornalista. Você, jornalista, você falaria mal do jornalista. Você falaria mal do jornalista tal. Você falaria mal da jornalista tal. Então, não vamos falar sobre isso, não. Pode falar outro assunto aí. Não, esse assunto eu não vou falar, não, que eu já falei com você. Eu já tive entrevistado, que eu fui entrevistar. Já falei, não, Alexandre, eu prefiro não falar sobre esse assunto. Beleza, eu não falei. Eu não insisti. Eu não falei ao vivo com ele. Sabe, isso é chato. E aí o pastor faz isso. Eu vou ler de novo o versículo daqui que eu li para vocês, né? Eu até me perdi aqui. Eu vou ler de novo aqui o texto de... Cadê aqui que eu li para vocês?
1 Coríntios 6, capítulo 6. Eu vou ler de novo esse versículo, corrobora com esse segundo assunto que eu falei hoje. Aventura-se algum de vós, tendo questão um contra o outro, submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, para que possa julgar no meio de vós a irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? Isto perante os incrédulos? Já existia demanda entre vós, já é uma completa derrota. Por que sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vai lavar roupa suja no meio dos ímpios? Aproveita a oportunidade, meu amigo. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar num ambiente que não era cristão, eu falei de Jesus. Então eu espero que seja uma lição para todos nós. Quando nós formos resolver nossos problemas, vamos resolver nossos problemas internamente. Porque a Bíblia ensina, se você tem um problema com seu irmão, vá até o irmão, só tu e ele. Se ele se resolver contigo, ganhaste o irmão. Mas se ele não aceitar, você leva aos obreiros da igreja. Se ele não quiser resolver o problema com você, você leva à igreja. Se ele não resolver o problema com você, a Bíblia diz que considera ele como gentio. Isso é para a próxima Resenha Pod Cristo. Tchau, paz, Deus te abençoe.